Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estava um pouco ansioso, achei que eu ia falar boa paz, né? Já ia pegar a primeira parte de uma palavra e falar a última parte da outra. Mas ainda bem que pelo menos essa parte eu consegui fazer certinho, né? É uma alegria, né, estar aqui, né? Porque muito mais do que um desafio proposto, também tem a inspiração daquele que desafia, né? Tem a inspiração que nós temos na vida do nosso pastor, né? Que quando ele nos faz uma proposta, quando ele nos coloca um desafio desse, nós temos que levar em consideração também a vida dele, que nos inspira a estar aproveitando essas oportunidades, né? E eu agradeço essa grande oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, os ensinos e aplicações da palavra de Deus nesse dia que nós comemoramos o Dia do Pastor. Nessa noite eu gostaria de estar trabalhando o seguinte tema: o líder sob a liderança, né? Aqui, neste tema, na verdade, é um status do líder, né? Nós vemos os líderes nas nossas igrejas, também vemos os líderes de nações, né? Líderes no nosso município, líderes do nosso estado, líderes do nosso país. E eu creio que esse texto, os textos que a gente vai trabalhar hoje, abrange de uma forma geral a questão do líder, mas o líder sob a liderança, né? Quando o líder, então, ele se encontra sob uma liderança maior, né? Que seja a liderança de Deus. O texto que eu escolhi para essa noite, no caso, são 3 capítulos, mas eu vou usar apenas alguns versículos de aplicações, né? Mas você pode manter a sua Bíblia aberta aí, no livro de Êxodo, nos capítulos de 1 a 3. Nós estaremos destacando alguns versículos dentre esses capítulos. A gente vai estar tomando por base os 3 primeiros capítulos do livro de Êxodo e pensando sobre a vida de Moisés enquanto líder, sob liderança de Deus. E assim apresentar 3 faces da sua formação diante do seu chamado. São 3 faces que eu gostaria de destacar aqui na vida de Moisés diante do seu chamado de Deus. O livro de Êxodo, os capítulos 1, 2 e 3, por enquanto é a área onde nós vamos estudar, mas eu vou estar destacando os versículos. Então, primeiramente, eu vou estar lendo aqui Êxodo capítulo 1, de 8 a 9, que diz o seguinte: Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Essa é uma declaração dada por um novo faraó no Egito, né? Nesse início de Êxodo e fim de Gênesis, nós vamos ver algumas transições importantes com relação ao povo de Israel, onde existia uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Agora, então, vem uma organização do povo de Israel, que são os filhos de Israel dentro do Egito, né? Uma vez que José vai para o Egito, os filhos de Israel também estão no Egito. Contexto final do livro de Gênesis e o inicial do livro de Êxodo marcam 2 transições. E a primeira transição que nós podemos ver
a entrada dos filhos de Israel no Egito. José, então, no fim de Gênesis, ele torna-se governador no Egito. E por sua vez a sua família vem para o Egito, né? E o seu pai também vem para o Egito. Essa é a primeira transição. A segunda transição que nós vemos logo no início do livro de Êxodo é a sucessão do faraó. Onde existia um faraó que conhecia José, conhecia sua família, agora ele é sucedido por um novo faraó. E nós lemos aqui a primeira declaração desse faraó, onde ele destaca Israel como um povo. Nós vemos aqui o grande destaque de Faraó sobre Israel como um povo. Ele diz: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Ou seja, os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Esse Faraó, então, ele reconhece Israel como um povo dentro do seu povo, ou seja, dentro do Egito. E isso gera nele uma preocupação, né? Uma preocupação política ali daquele líder ou daquele faraó. O olhar sobre os filhos de Israel, ele vai modificar a partir desse discurso de faraó. Passam a ser subjugados, os filhos de Israel passam a ser subjugados dentro do Egito, ou seja, trabalhos forçados, passam a ser escravizados dentro do Egito. Uma nação, né, que se tornou soberana, que se tornou próspera, justamente por conta de um filho de Israel. Justamente por conta de José. Que uma vez governador, né, teve um sonho e falou a Faraó: é necessário que guardem comida, porque irão vir tempos de fome sobre a terra. E naquele tempo o Egito toma essas providências e se torna próspero, porque todas as nações então recorrem ao Egito para que então possam ter alimentos. Tudo isso sendo usado a vida de um filho de Israel, que agora os mesmos filhos de Israel são subjugados por Faraó dentro do Egito. E diante de todo esse contexto, vem então o capítulo 2 de Êxodo, que vai começar a falar sobre a vida desse líder chamado Moisés. E o texto diz assim, Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 4. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou-o com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Eu gostaria de destacar essa frase final, para ver o que aconteceria. Quando nós escutamos essa frase, irmãos, a palavra que vem à nossa mente é a seguinte: incerteza. A vida de Moisés, esse líder, né, Deus levanta dentre o povo de Israel, ela inicia com a incerteza. Porque a família de Moisés tão somente envolveria ele naquele cestinho, colocaria às margens do rio Nilo, olharia Moisés indo rio abaixo. Somente isso eles poderiam fazer. Essa era a função da família de Moisés. A incerteza que vem sobre a vida de Moisés logo nos primeiros dias de vida. Com 3 meses, uma criança é colocada num rio. E a própria família dele não sabe o que vai acontecer.
o texto é bem claro quando ele fala, para ver o que aconteceria. Esse é o início da vida desse líder. A vida de Moisés começa cercada pelo incerto. Após um esconderijo de 3 meses, ele é colocado numa arca de juncos, ou um tebá egípcio, né? Era um artesanato da época, Tebe ou Tebá, né? Por o povo de Israel já estar ali há algum tempo no Egito, com certeza era esse artesanato que foi feito para colocar Moisés ali, então ele ser protegido, né? Para se ver o que aconteceria. Essa é a incerteza sobre a vida de Moisés ali no rio Nilo. Ele foi posicionado junto à vegetação na margem do rio, para que pudesse ser acompanhado. Esse é mais um cuidado que a família de Moisés teve para com ele. Às margens do rio Nilo existe uma vegetação de juncos. Então a família colocou ali para que pudesse acompanhar mais um pouquinho, para que pudesse ter mais um pouquinho de cuidado sobre a vida de Moisés. A vida daquele menino estava pelas águas do rio Nilo. A vida de Moisés estava sendo guardado até aquele momento pelas águas do rio Nilo. A família de Moisés enxerga até onde se pode cuidar. Esse era o alcance da visão da família de Moisés quanto à própria vida daquele menino ali de apenas 3 meses, um líder de Israel. Ainda que não seja o melhor dos atributos, a incerteza é uma constante na vida de um líder sob a liderança. E nós podemos ver essa questão sobre a vida de Moisés. A incerteza já sendo constante. Saindo do eixo da conformidade. Moisés, ele não teve o eixo da conformidade na sua vida. Por 3 meses ele foi escondido. Uma criança de 3 meses. De repente, ele vê a luz do dia. Ele fala, poxa, eu acho que meus pais vão passear comigo, né? E os pais colocam ele no rio, né? E Moisés olha para cima e fala, poxa, mas o rio está indo e meus pais não vêm junto, né? O que será que está acontecendo na minha vida? Essa é a incerteza, uma constante na vida de um líder. Mas fica a questão para nós, por que destacar tanto a incerteza na vida de um líder? Será que eu não deveria nessa noite aqui trazer para os irmãos alguma certeza? Falar, não, na vida de Moisés foi tudo bem, ele libertou Israel. Ele teve sucesso em tudo que ele fez. Mas para nós fica essa questão, e para a vida de um líder também. A vida de um líder muitas vezes é coberta pela incerteza, a constante incerteza na sua vida. A família de Moisés não o prendeu dentro de uma arca de juncos. A família de Moisés, apesar de ter cuidado pela vida dele, ela não prende Moisés numa arca de juncos. Ela coloca Moisés numa arca de juncos para que seja conduzida pelo rio e veja aquilo que pode acontecer na vida dele. Nós, com os nossos cuidados, nós achamos muitas vezes que podemos prender os nossos líderes dentro de uma caixinha para que não aconteça nada com eles. Vamos prender o pastor aqui na nossa igreja para que ele não corra riscos. Vamos prender, né, você que tem um filho novinho, vamos prender o nosso filho dentro de casa para que ele não tenha incertezas na vida. Para que ele não corra risco nenhum. Muitas vezes essa é a nossa postura diante da incerteza, mas a incerteza está sobre a vida de um líder, sob a liderança de Deus. A próxima face que eu gostaria de destacar aqui, ela está no capítulo 3, versículo 10.
Êxodo capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: vá, pois agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui Moisés se depara com a grandeza de Deus. Moisés se depara então com a grandeza dos planos de Deus. E em toda a história, os líderes levantados por Deus, eles vão se deparar com a grandeza de Deus. E eles precisam entender essa grandeza de Deus para que seja um líder segundo o coração de Deus. Moisés é apresentado a grandeza dos planos de Deus, quando diante de uma nação poderosa é convocado a ser enviado a Faraó para libertar o povo de Deus, ou seja, os filhos de Israel, da servidão que já havia assistido de perto. Moisés sabia qual que era a servidão do povo de Israel, porque ele viu de perto. Ele viu desde pequeno. Depois que ele foi resgatado daquele rio que nós falamos aqui, ele viu desde pequeno o seu povo sofrer. O menino que foi tirado das águas, ele é reconhecido pela filha de Faraó como um hebreu. Moisés, ele sabia qual que era o seu povo. E ele viu o seu povo sofrer. Só que agora Deus fala com ele, colocando a grandeza dos seus planos. No contexto bíblico não se aplicam os conceitos de liderança, onde o líder representa a solução para todo problema. Isso não é bíblico, irmãos. Quando nós falamos, fulano de tal é o líder, então ele vai resolver o problema. É ele que resolve o nosso problema. No serviço muitas vezes é assim, quem vai resolver? Fala com ele aqui que ele resolve todos os seus problemas. E muitas vezes a gente traz esse contexto secular para dentro da igreja. O líder é aquele que vai resolver seu problema. Uma base para tudo o que pesar sobre questões a serem deliberadas, mas não se aplica sobre o líder sob liderança. A seguinte tarefa do líder sob liderança é continuar ouvindo a voz de Deus. No início do capítulo 3, Deus, ele se revela a Moisés. E ele se revela de tal forma a Moisés, que ele chega para Moisés e fala: Moisés, deixa eu te avisar, o lugar que você está pisando agora é santo. Cuidado, cuidado, Moisés. Essa é a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Ele tem misericórdia da nossa vida quando Ele nos avisa sobre a grandeza dEle. A qual grandeza que nós muitas vezes não conseguimos interpretar, que foi o caso de Moisés. Mas tem outro aspecto na vida de Moisés enquanto líder, que é o limite, que está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés aqui, ele inverte todas as questões possíveis de um líder. Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, e eu não sei se você fez uma entrevista de empregos recentemente, mas agora sempre acontece essa pergunta, numa entrevista de emprego. A pessoa chega e fala bem assim: o que você pode falar de você mesmo? Quem já participou de uma entrevista assim? Agora fale de você mesmo. E é um drama. É um drama porque ninguém sabe falar nada de si mesmo. Só que Moisés, nessa questão, se Moisés fosse fazer uma entrevista dessas,
ele tinha um recurso que talvez muitos líderes estudados no mundo inteiro não têm. Sabe qual é o recurso de Moisés para uma pergunta dessa? Ele fala, nem eu sei quem sou eu. O texto ele fala, quem sou eu para essa missão? Quem sou eu para falar com o faraó? Moisés ele já reconhece, já de primeira, essa questão. Por quê? Porque ele sabe que ele tem limites. Ele é um líder preparado por Deus, mas ele tem limites e esses limites ele apresenta a Deus. Ele não deixa de apresentar os seus limites a Deus. Nós, muitas vezes, somos relutantes em apresentar os nossos limites a Deus. Não, isso eu acho que eu não vou falar diante de Deus. Eu não vou reconhecer essa questão. Mas Moisés, então, ele reconhece essa questão. A identidade de um líder sob liderança é definida a partir do momento em que este será conduzido por Deus. E é por isso que tudo que parecia estar definido na vida, considerando as coisas mais básicas, é definido na vida de Moisés. Moisés, ele admite que ele precisa de uma redefinição na sua vida. E ele acredita em Deus para fazer essa redefinição na sua vida. Deus, quem sou eu de agora em diante? Quem sou eu para falar com o faraó? O Senhor pode me falar? Quem sou eu? Moisés aqui, ele se coloca na sua limitação, usa a sua limitação como uma ferramenta de aprendizado com Deus. Aquele Deus que haveria de conduzi-lo para uma tarefa muito difícil, falar com o faraó. E para concluir, irmãos, essa palavra, eu gostaria de ler o texto de Êxodo 3, versículo 12, onde Deus fala o seguinte: Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. A resposta de Deus para as inquietações de qualquer líder é que realmente aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos fazer é totalmente ineficaz diante de Deus. Moisés era um menino tirado das águas. Sabe o que aconteceu na vida de Moisés depois que ele foi tirado das águas? Ele viveu um pouco no Egito. Aí ele cometeu um crime. Depois ele fugiu para uma outra terra. E ele se tornou um homem estrangeiro. De menino tirado das águas, ele passa a ser um homem estrangeiro. Só que depois de ser um homem estrangeiro, ele passa a ser um homem chamado por Deus. Essas são as faces de Moisés enquanto líder. Um menino tirado das águas, com todas as incertezas da vida possível. Depois, um homem estrangeiro. Ele nem sabia direito aonde ele estava numa terra estranha. Mas depois ele é chamado por Deus. Ele reconhece sua limitação diante de Deus. Deus estabelece um local de adoração. O lugar para onde, após libertar Israel, Moisés voltaria da mesma maneira. O texto fala da seguinte forma: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte, no monte Sinai, Horebe, onde Moisés, então, ele fala com Deus. Ele ali reconhece a sua limitação diante de Deus. Mas a palavra de Deus, quando ela fala sobre a missão de Moisés,
Ela fala: Moisés, você vai lá falar com o faraó, você vai libertar os filhos de Israel do Egito. Só que é o seguinte, quando você voltar aqui nesse monte, sabe o que você vai fazer? Depois de tantas conquistas que você teve, o libertador de Israel, quando você voltar aqui, você vai tirar a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui é santo. Este é o local, este é o principal local, esse é o ponto máximo onde um líder sob a liderança de Deus chega. É estar diante dele e reconhecer que o local onde Deus está, o local onde Deus fala conosco é santo. Em sua caminhada, um líder enfrentará muitas situações e as únicas palavras a ouvir serão as do próprio Deus. Eu estarei com você. E ao voltar das grandes vitórias, lembrar que não existe um pódio diante de Deus. Diante de Deus não existe um pódio, mas existe um lugar de adoração. Um lugar onde nós lembramos daquilo que Deus fez pelas nossas vidas. E nós, como igreja, nessa noite, nós agradecemos a Deus nesse lugar de adoração, nesse lugar onde nós tiramos as sandálias dos nossos pés, porque é santo. Nós agradecemos a Deus pela liderança que nós temos. E porque, principalmente, o nosso líder é um líder sob a liderança de Deus. Um líder que nos inspira, nos dá desafio e nos inspira também a cumprir esses desafios, a aproveitar essas oportunidades. Gostaria de chamar a equipe de louvor já à frente. Que essa palavra, irmãos, Deus esteja completando ao seu coração aquilo que muitas vezes foi esquecido, mas que Deus venha estar completando essa palavra em cada coração. Gostaria de orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, Senhor, que tivemos aqui, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que o Senhor trouxe a nós, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela vida do nosso pastor, Senhor, enquanto líder, Senhor, sob a tua liderança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.